Paz e bem, meu irmão, minha irmã, que bom podemos estar reunidos mais um momento de oração, mais um momento de reflexão da palavra de Deus e ensinamento de Deus para nós. Nós estamos aqui nesse retiro online da comunidade Unos, onde nós queremos falar com jovens, adolescentes e crianças sobre recreação, o que fazer na recreação. O que fazer? Quanta dificuldade, né? Para o jovem, para o adolescente, para a criança e também para os pais. Como é complicado, como é difícil, né? Esse momento de recreação. Eu sou o Vanderlei Antônio Fraga, da comunidade, fundador da comunidade evangelizadora São Francisco de Assis, Acesso a Missões, que temos um trabalho de atendimento, de missão, atendimento dos irmãos, é missão em levar a palavra de Deus a todos os lugares que necessitam, pelo carisma do Espírito Santo. O nosso carisma é propagar e difundir a graça de Deus através do Espírito Santo. Saber que existem 7 dons e que nós devemos usar os 7 dons que Deus nos deu. Então, para os pais, também para os adolescentes, para os jovens, nós queremos tentar compartilhar ou partilhar um pouco dos ensinamentos de Deus para nós. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos aí vivendo momentos difíceis. Hoje, a atualidade nossa, a correria, tudo que nós vivemos, nós passamos por dificuldades. Muitas vezes, né, trabalhamos demais, muitas vezes temos preocupações demais e muitas vezes não sabemos até o que os nossos filhos estão fazendo. Muitas vezes os nossos filhos, você adolescente, você criança, você também não sabe o que fazer, pois o seu pai e sua mãe não tem tempo para você, não tem tempo de poder ter uma recreação, ter um momento com você, né? Eu me lembro de uma pregação uma vez que falaram, né, pregando, me contaram nessa pregação para todos que estavam nesse encontro, daquela pessoa que o pai era empresário e ele trabalhava muito, e o filho, né, até o padre Léo que fala, e o filho chega para o pai e diz: pai, pode brincar comigo? Ele diz: olha, meu filho, eu não tenho tempo. Ele fala assim: mas por que o senhor não tem tempo? Ele fala: porque eu sou muito ocupado e o meu tempo custa caro. Ele falou: quanto custa o tempo do senhor? Aí o pai dele disse: é muito caro, meu filho. Ele falou: mas me diga, quanto custa? Aí o pai falou um valor lá. Passado algum tempo, a criança chegou, o pai lendo o jornal e fazendo umas coisas no notebook, no computador. O filho chegou para o pai e disse: pai, eu quero falar com o senhor. Ele falou: não tenho tempo. Aí ele foi e colocou um pacotinho de dinheiro em cima da mesa. O pai dele falou: o que que é isso? Ele falou assim: estou pagando por 1 hora do senhor. Isso vem acontecendo. Isso vem acontecendo, né? Você que é jovem, você que é adolescente, você sabe. Você que é pai, mãe, você até sabe, mas muitas vezes não quer, como que dizem, reconhecer.
Você não quer reconhecer isso. Você diz que está fazendo o melhor para o seu filho. Você diz que está fazendo o melhor para ele. Está lutando, está trabalhando para dar o melhor. Agora me diga, o que que seu filho quer? Que você dê o melhor para ele ou que você seja o melhor para ele? Então, assim, aí o que que a gente faz? A gente tendo essa preocupação de dar o melhor para os nossos filhos, aquilo que nós não tivemos dos nossos pais, nós queremos dar o melhor. Mas me diga uma coisa: será que aquilo que os nossos pais não nos deram não foi o melhor para mim, para você? Será que aquilo que meu pai e minha mãe podia dar não foi o melhor para mim e para você? Porque meu pai não podia dar um computador que nem existia. Meu pai não podia dar um celular que nem existia. Mas eu tinha um pedaço de madeira em que eu fazia um violão. Eu fazia um violão. Pegava uma tábua, pegava um facão. Ai, nossa, a criança não pode pegar uma faca. No nosso tempo nós pegávamos. Nós tínhamos facão na nossa mão. Tínhamos serrote. Pergunta para esse adolescente aí se ele sabe o que é um serrote. Se ele sabe, muitas vezes, o que é um facão. Quantas vezes a gente cortou o dedo? Então, a gente pegava a madeira, fazia um violão, guitarra, pegava cordão, sabe? Esses cordão. Não sei se o jovem de hoje não sabe, mas assim, aquela farinha de trigo de 5 quilos, tinha aquelas cordinhas. A gente pegava aquelas cordinhas que a mãe, né, barbante, colocava e fazia as cordas da guitarra, do violão. Sabe? Era assim que a gente fazia. A gente brincava. Eu me lembro que a gente queria ter um revólver. Nossa, hoje o revólver dá inclinação para a criança, para ela matar, para ela fazer aquilo. A gente brincava. A gente brincava de faroeste, a gente brincava. Polícia ladrão. O que que você pegava? O jovem de hoje, você talvez, que se tiver algum adolescente, algum jovem aí assistindo, talvez nem saiba. Mas a gente tinha aqueles carretéis de linha, a nossa mãe costurava, sabe? A nossa mãe fazia, consertava a nossa camisa, a nossa calça. Então, a nossa mãe comprava aqueles carretel de linha, de madeira. E ele era pequeno assim. Então, a gente pegava uma madeira, desenhava o revólver, cortava, cortava no facão, na faca. Era madeira, né, mole, pinos, né? A gente cortava com faca, ficava no modelo certo, e aí o que que você fazia? Você colocava esse carretel para fazer a mira, você colocava um elástico, colocava uma bolinha, colocava um pedaço de pau, assim, aquele elástico, você enfiava um pauzinho, uma bolinha naquele furo, você mirava e apertava e soltava. Pronto, acertava, estava morto. A gente tinha toquinho, sabe? Esses caibrinhos, a gente pegava toquinho, pegava madeira pequena. Tinha umas latas de óleo, ou azeite, ou óleo, né? Que era de lata. A gente cortava, fazia pá carregadeira. A gente fazia caçamba de lata de sardinha. A gente tinha ideias. Por isso, muitos homens eram inteligentes. Hoje existem adolescentes, existem jovens que têm um QI super avançado. Ele sabe raiz quadrada, ele sabe fórmulas de química, ele sabe tudo. Mas se você coloca ele numa situação de vida, ele não sabe resolver. Você vê que a grande dificuldade dos jovens, dos adolescentes hoje, dos homens e mulheres de hoje é dificuldade para resolver problemas, para solucionar problemas. Por quê? Porque não teve a infância do seu pai,
não teve a infância que eu tive, talvez o seu pai tenha a minha idade, e você não tem a sabedoria do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque o seu pai e sua mãe teve que inventar brinquedos para brincar. Ele teve que pegar um pedaço de madeira, ele teve que pegar uma lata, porque o seu pai não tinha dinheiro, o seu avô não tinha dinheiro para comprar um brinquedo para o seu pai, para sua mãe. A sua mãe fazia de pano boneca. Hoje, talvez tenha um adolescente que está ouvindo, que está vendo isso, ela nem sabe o que é uma boneca, porque não brinca mais com boneca. Então, a gente usava a criatividade. Nas dificuldades que nós tínhamos muita dificuldade. A gente tinha que criar soluções para que a gente se divertisse. Hoje vocês têm tudo, hoje o adolescente tem tudo, o jovem tem tudo e não está contente, está triste, está ansioso, ele quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Por quê? Porque tem algo que não preenche dentro dele. Aí o jovem vai em busca do quê? Da internet, dessas deep web. Qual que é a recreação? Qual que é a recreação? Fazer aquele jogo do Pikachu, fazer aqueles jogos que nem está agora na moda. Crianças e adolescentes morrendo por desafios da deep web. Por quê? Porque alguém com a mente criminosa, com a mente diabólica, está induzindo você, adolescente, o teu filho, adolescente, a tua criança, que você, pai, você, mãe, deu celular, deu um tablet, e como você não tem tempo de ficar com ele, você deu o tablet para distrair o seu filho, o celular para seu filho distrair, porque você não tem tempo, porque você não está tendo tempo de ficar com seu filho. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 22:6. Presta atenção, Provérbios 22:6. Eu quero que você preste atenção, você que é criança, adolescente, eu quero que você preste atenção, mas também para você, pai, mãe, preste atenção. 22:6. Eduque o jovem no caminho que deverá seguir, e até velhice ele não se desviará desse caminho. Então, você que é pai, você que é filho, você que é adolescente, criança, é isso que o Senhor está dizendo. Preste atenção, pai, preste atenção, mãe. Eduque o seu filho. Olha que o Provérbios vai dizer: eduque o jovem, o seu filho, no caminho que deverá seguir, e até a velhice ele não se desviará desse caminho. Eu me lembro que meu pai trabalhava, né, nós saímos de Campo Mourão, fomos uma crise, uma recessão aqui na cidade de Campo Mourão em 1976, nós fomos para Curitiba. Eu cheguei em Curitiba, fomos viver em Curitiba, não conhecia nada, né? A gente ficava mais dentro de casa. Meu pai trabalhava, saía 6 horas da manhã de casa e chegava 18 horas. O que que acontecia? No calor, no verão, você sabe que o dia fica mais longo. O meu pai chegava, nós morávamos em casa alugada e tinha um gramado na frente de casa. Um gramadão, a nossa casa era assim, tinha um gramado até chegar no portão de mais ou menos uns 5 metros. Meu pai chegava do serviço cansado,
eu e meu irmão, né? Meu irmão do meio, que já faleceu, mas o meu irmão do meio, estávamos jogando bola, brincando de pênalti. Então, meu pai chegava às 18 horas, tirava o sapato, tirava a camisa, dobrava a barra da calça e ia fazer disputa de pênalti comigo e com meu irmão. De vez em quando ficava no muro, ficava cheio de piá de rua, meninos de rua, aqueles meninos que a gente considera de rua, aqueles meninos que vivem na rua, né? Não eram sem pai, sem mãe, mas viviam na rua. E eles ficavam lá assistindo. E de vez em quando, porque disputa de pênalti muitas vezes é dupla, nós convidávamos, eles pulavam o muro e iam jogar com nós até escurecer. Até escurecer. Então meu pai fazia isso. Fazia isso comigo, fazia isso com meu irmão. Eu me lembro que a rua que eu morava não tinha muito movimento aí em Curitiba, no bairro Uberaba, em Curitiba. A gente não tinha movimento. Dava 5 horas, reunia um monte de piá. Ia jogar bola na rua, colocava 2 latinhas, 2 chinelos, né? Fazia gol, um golzinho. E nós jogávamos bola. Meu pai chegava do serviço e ia jogar bola. Era cheio de piá na rua. Era um monte de piá. A gente jogava bola todo dia da semana. Depois asfaltaram a rua, depois começou a passar ônibus. Aí criamos um campinho e fomos jogar bola todo final de semana, toda tarde nesse campinho. Era de terra, colocamos serragem. Então você vê como que a gente criava. As dificuldades apareciam, mas a gente buscava soluções. Hoje, o jovem quer pronto. Ele pergunta para a Alexia, ele pergunta para a inteligência artificial o que ele deve fazer. Por quê? Porque ele tem preguiça de criar. Falta imaginação. Aí você vê esses crimes hediondos, você vê esses adolescentes, esses jovens fazendo um monte de coisas erradas. Por quê? Porque uma mente maquiavélica criou algo e incutiu isso na cabeça desse adolescente, dessa criança. E não pense que o ser humano mudou, não. Porque se hoje você, pai, se hoje você, mãe, sentar com seu filho de 2, 3 anos e começar a fazer coisas difíceis, ele vai aprender. Ele vai aprender a solucionar problemas. Ele vai aprender a solucionar problemas. Mas isso tem que partir de mim, pai, tem que partir de você, pai, de você, mãe. Em criar atrativos para o seu filho, mas você está cansado, você não tem tempo, você tem que tomar sua cerveja, você tem que bater bola com seus amigos, você tem que ir para a sauna, você tem que cuidar do seu corpo na academia. E o seu filho, e a sua família, como que tá? Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, nós íamos no estádio Couto Pereira para assistir Paratiba. Eu torcia para o Paraná Clube e assistia o Paratiba. Saíamos do estádio, íamos para a lanchonete, íamos para o passeio público. Quantas vezes o meu pai, com pouco dinheiro, com pouca condição financeira, mas pelo menos uma vez por mês ele me levava, eu e meu irmão, no passeio público em Curitiba, para a gente brincar na balança, no escorregador, para a gente gastar as nossas energias naquela areia do parquinho de diversão, aquele parquinho de crianças lá no passeio público.
Depois saía de lá e ia tomar gasosa com pastel. Era coisas que eu fazia com meu pai. Eu fazia estilingue. Hoje, se você perguntar para uma criança o que é um estilingue, ele não sabe. A gente tinha bibioquê. Se perguntar para uma criança, para um adolescente, ele não sabe o que é bibioquê. É uma coisa idiota. Quando a gente não tinha dinheiro para comprar aqueles que era feito por marceneiro, né, numa oficina no torno, sabe o que a gente fazia? A gente pegava aquela lata de massa de tomate, você lembra? Lata, fazia um furo nela, passava um cordão com um nó, daí ia, pegava um pedaço de pau assim, amarrava o cordão aqui, aí você fazia assim, ó. Deixa eu falar como que eu posso dizer. Você, com o cordão, você fazia assim, para encaixar aquela lata dentro desse pedaço de pau. Era a nossa brincadeira. Então nós criávamos. Tinha pessoas que tinha, eu não me lembro o nome, ioiô. Se você não tinha o ioiô, você criava o ioiô. Porque sempre teve o rico, sempre teve aquele que tinha condições, mas nós não ficávamos, porque meu pai não pode, porque eu sou pobre, ai, que raiva, que ódio de ter nascido. Não, a gente não ficava assim. A gente não ficava. Sabe o que a gente fazia? A gente criava nossos brinquedos. A gente criava que muitas vezes o riquinho, aquele que tinha condições, vinha pegar nossas criações. A gente era louco para ter o deles e eles olhavam os nossos e diziam: deixa eu brincar com o teu. Porque o que nós criávamos era muito melhor. Agora me diga, você, adolescente, que espera tudo na mão, aí vem a tua juventude, vem a tua maturidade, e aí vem os problemas. Você tem que tomar antidepressivo, você tem que fazer terapia, você tem que tomar remédio para tudo. Porque você não consegue lidar com situações difíceis. A gente criava tudo. A gente fazia carrinho de papelão, a gente fazia carrinho de rolemã, a gente fazia. Hoje eu fico impressionado, né? Eu tenho um canal no YouTube, tô tentando, né? A comunidade tem um canal no YouTube, tô tentando criar. E é tão difícil a gente criar as coisas, né? A gente parar para criar as coisas. Aí, sabe o que o mundo vem dizer para nós? Tem a IA, a inteligência artificial. Você só diz o que você quer e ela cria tudo. Por quê? Porque Satanás não quer. Porque Satanás sabe da força e do poder da mente humana. Isso aqui, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, é poderoso. E ele sabe o que Deus criou. E ele tem medo de você usar. Então ele não deixa. Então, pai, mãe, você se lembra o que eu disse para você? Provérbios 22:6. O que vai dizer? Eduque o jovem no caminho que deverá seguir, e até a velhice ele não se desviará. Por que você não brinca como seu pai brincou com você? Vanderlei, meu pai não brincava. Mas você brincava sozinho, você criava. Ensine teu filho a criar. Ensine teu neto a criar. Mas eles não têm paciência. Eles não têm paciência porque o seu filho não ensinou. Olha, o que vai dizer também a palavra de Deus sobre a mãe. A palavra de Deus vai dizer sobre a mãe:
no capítulo 31 de Provérbios. Capítulo 31 de Provérbios também, versículo 26. Olha o que ele vai dizer, o que Deus vai dizer que espera de uma mãe, porque a mãe passa mais tempo com o filho, com a filha. Hoje nem tanto, né, que estão trabalhando demais. Mas olha o que diz, o que Deus espera da mãe. Ela abre, olha, ela abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com bondade. É isso que Deus espera de nós, que nós ensinemos com bondade os nossos filhos. Sabe, antigamente as pessoas, antigamente, deixa eu retificar, hoje, para uma criança, adolescente, ter algo inferior, ter um celularzinho inferior a um iPhone, é vergonha. No nosso tempo, era maravilhoso eu inventar as coisas. Era maravilhoso eu inventar. Porque eu sabia que era uma ideia minha, uma criação minha. Sabe que era muito bom. A gente fazia um estilingue. O que é estilingue? Você ia lá procurar na árvore uma forquilha, né? Um galho que fosse assim, ó. Um galho que tivesse isso aqui. Ele tinha que ser um pouco aberto para passar a pedra aqui. Aí você buscava essa forquilha, você olhava como que era a mobilidade dela, se ela era firme de você esticar a borracha ou não. Aí você pegava aquilo, limpava com a faca. Lá, tá vendo? Tem faca, ó. A gente limpava com faca. Com 8 anos, 9 anos, a gente pegava a faca, limpava tudo aquilo. Aí pegava uma borracha, sabe, câmara de pneu? Hoje os pneus de bicicleta nem câmera tem, né? Aí você pegava aquela borracha, via se ela esticava bem, né? Os riquinhos, os que tinham um pouco mais de dinheiro, comprava na farmácia aquelas borracha que é de fazer, que os enfermeiros amarram na gente aqui, né, para poder tirar sangue. Então a gente pegava borracha de pneu de amigos que tinham bicicleta, que tinha furado a câmera, a gente ia lá, cortava, esticava, beleza, amarrava assim, ó, na forquilha, assim, depois na outra, daí aquelas duas borrachas, aí cortava couro, ia atrás de couro, furava o couro com faca, ou esquentava alguma coisa. A gente acendia fogo, gente, a gente fazia fogo de madeira, esquentava um ferro, aí para furar o couro, aí passava a borracha, amarrava, e aí testava, pegava uma pedrinha e testava na árvore. Pegava aquelas latinhas, assim, colocava aquele monte de pilha de latinha, fazia tiro-alvo, para derrubar a latinha. Era assim que a gente fazia. Tinha aqueles estilingue que era, nossa, um espetáculo. Que muitas vezes você tinha que dar 6 bolinhas de gude, um carrinho, em troca daquele estilingue, porque era muito bem feito, tinha uma potência. Matar hoje não pode, né? E nem o conselho. Mas a gente matava passarinho. Quanto melhor o estilingue, mais alto ele ia, mais longe ele ia. Você está entendendo? A gente pegava madeira, rolemã, ia nas oficinas atrás de rolemã, subia a ladeira, aquele terrão. Aqui em Campo Mourão era terra. Em Curitiba, o bairro do Guabirutuba tinha até uma pista para isso. E a gente descia morro abaixo. Tinha gente que criava com banquinho, carrinho de rolemã com freio, né? Colocava borracha, esse chinelo cortado, esses chinelos havaiana,
cortava, ele colocava perto da roda, que era o freio, né? Era chique demais. Então, a nossa vida era agitada. Se os pais não tinham tempo, a gente não dava nem bola para isso. Se os nossos pais não tinham tempo para brincar com a gente, os nossos pais muitas vezes nem fez falta, a gente compreendia o que eles tinham que fazer. E se eles não tinham tempo, a gente nem ligava, porque a gente tinha muitos amigos, a gente tinha pessoas. Vamos fazer isso hoje, vamos soltar pipa hoje. Hoje não tem nem lugar para soltar pipa, né? Aí em Curitiba tem o Parque do Barigui. Mas sabe, a gente ia soltar pipa. A gente achava um terreno vazio, ia lá, ia atrás de paina. Em Curitiba tem muita paina, né? Curitiba tinha muita paina. Aqui em Campo Mourão a gente fazia de bambu. A gente pegava bambu, cortava os filetezinhos bem fino. Aí tinha a pipa caçadeira que caçava. Você tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Você tá entendendo, adolescente, criança? É isso que eu quero dizer para você. Use a criatividade. Use tudo aquilo que você tiver na sua mão. Se o mundo te der pedra, construa alguma coisa. Tenha ideias. Deixe a tua mente trabalhar, porque ela tem muitas ideias. Eu agradeço a Deus pela vida que eu tive. Eu agradeço a Deus por tudo que eu aprendi. E rezo e oro por você, criança, adolescente, para que você também tenha essa criatividade, que nas dificuldades você aprenda a criar e a fazer coisas. Que Deus abençoe você, adolescente, criança, jovem. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus abençoe você, mãe. Tenha sabedoria para poder perder um tempo com seu filho e com a sua filha. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos esses jovens, a todas essas crianças, esses adolescentes, dando sabedoria e discernimento. Que o Espírito Santo fortaleça os pais para que possam saber educar os seus filhos e ter um tempo com eles. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você. E eu peço aos anjos do Senhor que protejam a toda criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe você, jovem, criança, adolescente. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comunidade Unos, obrigado pela oportunidade. Fica com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.